O sexto episódio de Monarca, Legado dos Monstros, foi lançado recentemente e nele tivemos uma das melhores cenas do Godzilla dentro do Monsterverse. Pois é isso mesmo que você escutou. Apesar dos últimos capítulos dessa série não tenham sido nada agradáveis, vamos dizer assim, parece que os produtores resolveram caprichar nesse sexto episódio. Perto do final do episódio, a gente chega a ver a tão aguardada cena do Godzilla coberto de areia, que fez tanto sucesso quando o trailer apareceu pela primeira vez. E agora, com a chegada do episódio 6, descobrimos o contexto dessa cena, e nesse vídeo de hoje nós vamos tentar entender como o Rei dos Monstros foi parar ali, no meio do deserto. Acredite se quiser, mas uma cena do trailer de Godzilla e Kong Novo Império pode nos ajudar a decifrar esse mistério. Então já chega nesse vídeo de hoje deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos juntos para mais um vídeo. A nova série da Monarca para a Apple TV Plus tem decepcionado muita gente, né não? A trama acaba entregando bem pouco do que a gente realmente quer ver, que é claro, né, são os titãs. Em vez disso, a gente tem muito tempo sendo dedicado a uma trama familiar, envolvendo os netos de Bill Handa e também o seu filho Hiroshi. Foi até por isso que eu não trouxe mais nenhum vídeo aqui no canal sobre a série depois daquele terceiro episódio, já que os dois seguintes são um belo de um exemplo disso que eu acabei de falar aqui pra vocês. Os episódios 4 e 5, principalmente o quinto, certamente acabaram dando uma afastada na galera que tava tentando acompanhar a série. Esse quinto episódio, pessoal, de verdade, ele chega a ser até mesmo revoltante. Afinal, o nome da série é Legado de Monstros. Mas ali, nesse episódio, pessoal, a gente não tem nenhuma cena com a presença dos monstros. São literalmente mais de 40 minutos de trama familiar e conversa fiada de um monte de personagem que, convenhamos, né, pessoal, a gente não se importa. Tudo bem que, pô, eu até sei que toda série feita pra TV, ela possui uma queda em algum episódio lá por volta da metade. Mas, porra, parece que eles capricharam dessa vez, viu? Pra nossa sorte, a coisa ela deu uma melhorada já no capítulo seguinte. Esse sexto episódio, pessoal, de verdade, pra mim é o melhor episódio da série até agora. Talvez seja o único que realmente vale a pena assistir do começo ao fim. Eu até me pergunto se as pessoas que fizeram, né, que dirigiram esse episódio, foi as mesmas que dirigiram o restante da série. Porque é comum, né, a gente tem algumas produções na qual os diretores e roteiristas vão mudando a cada episódio. Mas tá, de qualquer forma, pessoal, se você acabou desistindo de acompanhar Monarca, Legado dos Monstros, por causa, né, da chatice dos últimos episódios, eu te recomendo a dar uma chance, pelo menos, para esse sexto episódio. Dito isso, pessoal, agora eu vou começar a falar um pouco sobre o que acontece nesse sexto episódio. Então se prepara, porque essa parte ela vai conter spoiler. Tá, a história ela mantém aquele paralelo que vimos já em outros episódios, com cenas do passado, durante a década de 50, e do presente, após os eventos de Godzilla de 2014. No passado, acontece um tipo de baile de celebração dos militares, enquanto os protagonistas eles falam sobre o início do surgimento da Monarca. Descobrimos nesse começo do episódio que agora o Capitão Lin Shaw ele estava bem próximo de obter um controle total sobre a organização. No entanto, parece que não era apenas isso que ele gostaria de controlar. Sim, pessoal, temos claramente algo rolando entre ele e a Doutora Keiko. E ó, agora eu vou até queimar um pouquinho minha língua, porque apesar de ser uma trama focada nos personagens humanos, essa parte aí, pessoal, ela funciona muito melhor do que toda aquelas trama e tal envolvendo os personagens que são netos do Handa. Aqui no passado, os personagens eles são infinitamente mais interessantes e a história tem uma conexão muito maior com os monstros. Afinal, o interesse amoroso de Lin Shaw faz com que ele tome uma decisão bastante irresponsável, aonde ele acaba perdendo o controle que tinha sobre a Monarca. Tudo porque o capitão ele preferiu ir atrás da Keiko e Bill Handa, que tinham, né, ido ao Japão se encontrar com outro cientista que havia desenvolvendo o equipamento capaz de se comunicar com os titãs. A ausência de Lin Shaw faz com que o general ele dê o controle da Monarca para um outro oficial, como a gente acabou vendo lá no final do episódio. Deve ser até por causa disso que nessa série a gente sente como se a Monarca ela fosse uma organização com intenções diferentes do que a gente viu nos últimos filmes dentro do Monsterverse. Como a série ela se passa antes do segundo filme do Godzilla, eu imagino que no último episódio a gente deve ver o Lin Shaw recuperando o controle da organização. E isso faz sentido com um arco que a gente tem visto envolvendo ele e a própria Monarca. Mas a parte importante mesmo nesse episódio é a forma com que os protagonistas eles chamam a atenção do Godzilla. Lá no passado a gente vê que a Doutora Keiko e o Bill Handa eles vão até um cientista que havia desenvolvido um sensor de raios gama. Basicamente esse equipamento envia ondas que são detectadas pelos titãs, o que acaba atraindo eles. É até interessante, pessoal, essa parte, pois enquanto o cientista e a Keiko veem o dispositivo como um tipo de telefone, Bill Handa enxerga como se fosse uma isca. O que eles não estavam esperando é que o peixe que eles estavam atraindo seria nada mais, nada menos do que o próprio Godzilla
Godzilla que estava ali por perto. Vale lembrar que pouco antes os militares eles tentaram matar o lagartão explodindo uma bomba bem na sua fuça. Mas para a surpresa de Lin Shao, isso passou bem longe de dar certo. Vemos então o Godzilla saindo da água em uma cena espetacular. Dá pra ver que por se tratar da década de 50, ele parece ter um tamanho bem inferior ao que ele possui atualmente. Nessa cena o Godzilla ele até lembra um pouco um crocodilo gigante mergulhando nas águas. O que, de verdade, não incomoda nem um pouquinho não. Muito pelo contrário, né? Essa cena do mergulho do Godzilla após ele ter arremessado esse dispositivo nos protagonistas, ela ficou muito boa. Tá, tudo bem, mas agora voltando ao tempo presente, a gente vê os personagens juntos para seguir as coordenadas deixado pelo filho de Bill Randa. Eles então vão parar no deserto da Angélia, aonde encontram com o próprio Hiroshi. O que eles não esperavam é que o personagem estava com um dispositivo muito parecido com o que a gente acabou vendo sendo usado no passado. Ou seja, ele estava ali tentando atrair alguma coisa. Nesse momento, um helicóptero da Monarca chega ao local, mas antes que houvesse tempo para qualquer coisa, um grande tremor de terra começa embaixo da onde o Lin Shao e os netos de Randa estavam. Era justamente ele, pessoal, o nosso querido Gojira. E sinceramente, pessoal, essa cena do Godzilla despertando e saindo de dentro do solo é uma das coisas mais bonitas e mais bem feitas que já tivemos dentro do Monsterverse. É bem legal ver as pessoas caindo enquanto a montanha ela vai desmoronando, porque isso literalmente define o impacto que um titã como o Godzilla pode causar se ele for levantando. Tudo bem que é bem difícil de acreditar que os personagens eles continuariam vivos numa boa mesmo após, né, ter despencado uma montanha em cima deles. Principalmente, né, no caso do Lin Shao, que, pô, é um velho, né, pô, fica complicado pra ele. Mas tá, é difícil de acreditar, mas rolou. E essa cena como um todo, pessoal, principalmente quando o Godzilla ele se vira e começa a ir embora, enquanto as pessoas elas o admiram de longe, esse momento, pessoal, de verdade, é absoluto cinema. Entretanto, algumas dúvidas elas acabaram ficando em aberto. Afinal, não é explicado pra gente o que o Rei dos Monstros estava fazendo ali no subterrâneo do deserto da Angénia. A gente chega a ver o Hiroshi acionando o dispositivo naquele local, então fica a dúvida se ele sabia da presença do Godzilla ali e estava tentando despertar ele, ou se por acaso ele queria chamar apenas a atenção de algum outro titã. Até porque nos outros episódios da série, aquelas criaturas aparecem porque esse personagem havia estado ali momentos antes. Então, muito provavelmente, o Hiroshi está tentando despertar vários titãs ao redor do mundo para fazer alguma coisa que, pelo menos até agora, a gente ainda não sabe. É até interessante lembrar que em um dos trailers de Monarca Legado dos Monstros, a gente chega a ver uma cena do Godzilla enfrentando o titã com uma aparência de um dragão em um cenário desconhecido. Então pode ser que o objetivo do Hiroshi seja atrair essas criaturas, incluindo o próprio Godzilla, para esse lugar. De qualquer forma, pessoal, ainda resta de saber como é que o Rei dos Monstros fez para chegar ali no meio do deserto da Angélia. E até mais do que isso, pessoal, por que ele saiu de dentro do solo? Afinal, até onde a gente sabe, as passagens que o Godzilla ele usa para ir de um canto para o outro, elas ficam dentro do oceano e não em terra firme. Bom, pessoal, vamos lá. Eu acredito que existem duas possibilidades para explicar essa cena. A primeira, e a mais simples, é que o Gojira ele tenha simplesmente parado ali para descansar, e é isso. Afinal, a gente viu que ele gastou muita da sua energia na batalha contra os Mutos. Talvez tenha acontecido algum tipo de tempestade de areia no local após o lagartão ter deitado ali e meio que se formou uma montanha em volta dele. Mas aí que tá, também existe uma outra possibilidade para ele estar ali, e pra gente entender mais disso, a gente tem que lembrar do trailer de Godzilla e Kong Novo Império. Nesse trailer também vemos o Kong saindo de dentro do chão em um outro deserto, assim como o Godzilla fez na Angélia. Só que em uma outra cena é possível ver o solo desmoronando e lá aparece uma energia azul bem no centro. Esse brilho acaba lembrando um pouco aquela passagem que o gorilão atravessa para entrar na Terra Oca lá em Godzilla vs Kong. É claro que ainda não dá para afirmar se realmente vai ser a mesma coisa, mas convenhamos, pessoal, que faz sentido que aquele brilho seja de fato uma passagem e por isso o Kong aparece saindo do chão. E se esse for o caso, pessoal, eu imagino que também exista um portal parecido com esse no deserto da Angélia, aonde o Godzilla ele possa ter saído nesse último episódio da série. Tanto é que é por isso que ele consegue surgir literalmente do nada, porque ele atravessou um portal dentro do subsolo. Mas independente de como o Gojira ele fez pra estar ali, pessoal, vamos combinar que isso pouco importa, né não? O que realmente vale é o resultado final dessa cena que, como eu já disse antes, é uma das melhores aparições que o Lagartão já teve dentro do Monsterverse. Eu espero de verdade que o nível de qualidade da série siga numa crescente daqui pra frente, pessoal, ou que pelo menos se mantenha igual a desse sexto episódio. Vemos no final dele que os personagens humanos eles voltam a se separar, o que até acaba me dando um pouquinho de medo, né, pessoal, já que nos últimos capítulos a série se perdeu justamente por tentar mostrar todos eles em diferentes lugares ao mesmo tempo. Tá, pessoal, mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente conversou. E aí, você curtiu esse último episódio de Monarca Legado dos Monstros? Você acha que ele foi o melhor da série até o momento? E qual é a sua teoria para explicar a aparição do Godzilla
Godzilla naquele deserto? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que acompanha esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!